Olá, eu sou o professor Fernando e essa é a nossa aula de número 5. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito do verbo grego, não é? Vamos apresentar a você aqui uma introdução sobre este tema, certo? Ah, o verbo, como nós já falamos, né? Já falamos sobre isso, ele dá a ideia de ação, né? O verbo é aquilo que indica a ação em uma frase, né? E as flexões verbais, elas são chamadas de conjugações, assim também como é na língua portuguesa. Os verbos, eles se dividem em duas conjugações temáticas fundamentais, que é a terminação em ômega e mi, né? O e bi, como, por exemplo, o verbo lio, lio, né? Como nós já falamos, né? Ah, o verbo não flexionado, ele se diz do mesmo modo como se diz, né? Na conjugação da primeira pessoa do singular, né? Diferente da língua portuguesa, que o verbo não flexionado, ele se apresenta sempre no infinitivo, né? Se fosse em língua portuguesa, por exemplo, seria soltar, né? No grego, né? Na língua grega não é assim. O verbo não flexionado, ele se pronuncia da mesma forma como se pronuncia, né, o verbo flexionado na primeira pessoa do singular no presente indicativo, ou seja, solto, né? O verbo lio. E o outro verbo, né? A outra forma de conjugação terminada aqui em mi, que é de dome, que seria o verbo dar, né? De dome é dou. A primeira é a mais importante no Novo Testamento, né? A conjugação terminada em o, porque apenas poucos verbos eles aparecem no Novo Testamento com essa terminação, com a conjugação mi. Flexões. As flexões verbais, elas compreendem pessoa e número, né? Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e número, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira e segunda e terceira pessoa do plural, né? Isso que é número, singular e plural. O tempo, né? No grego, ele é um pouco diferente do tempo verbal da língua portuguesa. Por quê? Porque o tempo verbal na língua portuguesa, ele sempre expressa a ideia de quando é que aconteceu tal ação, né? O verbo no grego, ele está mais preocupado com o aspecto, com o modo como se deu esse verbo, né? As formas principais, os tempos principais no grego são o presente, o futuro e o pretérito, né, que indica uma ação, né, começada no passado. Em algumas ocasiões, essa ação ela ainda repercute no presente, né? Uma ação iniciada no passado, algumas vezes ela já teve um fim, né, ela já se encerrou, e outras vezes ela começou no passado, mas ela também continua no presente, né? Ah, o verbo também conjugado no presente, ele tem um aspecto diferente. Nós vamos ver isso mais adiante, né? Por quê? Aqui como nós falamos, né? Lio, eu solto. Lio é eu solto, né? Mas poucas vezes na frase ele vai ter essa ideia, né, de uma ação pontual. Muitas vezes ela dá a ideia de uma ação contínua, né? Então, lio também é eu estou soltando. Por quê? Porque é uma ação no presente contínua e não apenas uma, uma ação pontual, como eu solto, por exemplo, né? O que é que vai indicar o significado ou a tradução mais adequada? Eu estou soltando ou eu solto no presente, por exemplo? Vai ser o contexto, tá? Daquilo que nós estamos lendo, né? Daquilo que está escrito, tá certo? O modo, então, né? Que indica o modo indicativo, que é o modo da realidade. O indicativo é o modo das coisas que aconteceram
que acontecem ou que acontecerá de fato, né? O verbo subjuntivo é o modo da possibilidade, né? Pode ser que aconteça, se acontecer, ou talvez aconteça, tá? E o modo imperativo, que é o modo da ordem, né? Quando você dá uma ordem, né? Solte, por exemplo, né? É o imperativo no português. Então, o verbo no grego também, ele tem modo, né? E voz, que indica a voz passiva, a voz ativa, e no verbo, né? Algo que não existe na língua portuguesa, que é a voz média, né? A voz ativa é a voz daquele que pratica a ação, né? Nessa frase. A voz passiva é aquele que recebe, né? E a voz média é aquele que tanto age como ele é ah, afetado por essa ação, né? Alguém que age para si mesmo, alguém que sofre os efeitos dessa ação. No grego também nós temos a voz média, né? Nós vamos bem devagar aqui. Lembrando que esse é um curso de introdução, certo? E a gente vai apresentar aqui alguns aspectos básicos para que se conheça a língua, né? Para que você tenha condições de aprofundar, então, o seu conhecimento depois, de repente, em uma especialização, em Novo Testamento, em hermenêutica e por aí vai, certo? Aqui, então, nós vamos apresentar na aula de hoje o presente indicativo, né, do indicativo. O paradigma, né, o verbo aqui, será o verbo lio, que serve como modelo para todos os verbos terminados em ômega, né, em o. Né? Nós vamos ver aqui que há muitos verbos dessa conjugação. E nós vamos conjugar eles sempre da mesma forma, tá ok? Então, vamos lá. A primeira pessoa do singular, como nós já vimos, é lio, que significa eu solto, né? Ou eu estou soltando, né? Observe aqui que o verbo no grego, ele dispensa o pronome, certo? O simples fato de apresentar aqui o verbo conjugado na primeira pessoa já indica aqui, né, a pessoa, né, o pronome eu, no caso, né? Então, essa terminação aqui, ou essa terminação aqui, ômega, ela indica, então, que é a primeira pessoa do singular. Aqui, nós temos a raiz do verbo, certo? Na primeira pessoa do singular, nós não temos a vogal temática e a terminação ômega, que significa eu, né? Essa terminação aqui indica a pessoa, indica o pronome eu. A segunda pessoa do singular é lies, lies. Então veja aqui que nós mantemos então a raiz do verbo, observe que ela é sempre a mesma, não importa que pessoa e que número seja, né? Nós temos aqui então a vogal temática epsilon, seguida de is. Is é, indica então a segunda pessoa do singular, né? Tu soltas, ou tu estás soltando, ou você solta. Então, a terminação is, ela indica o pronome você, ou tu, né? Lieis, tu soltas, ou tu estás soltando. A terceira pessoa do singular, então, mantemos mais uma vez a raiz do verbo li. Nós temos aqui a vogal temática e a terminação iota, né? O iota aqui indica a terceira pessoa do singular. Então, ele solta, ele está soltando, liei. A primeira pessoa do plural, então, né? Luomem, liomem, liomem. Nós temos a vogal temática o, como você pode observar aqui, né? O ômicron, seguido então da terminação men. Men indica a primeira pessoa do plural, não é?
no presente do indicativo. Então, nós soltamos, nós estamos soltando, não é? Men significa ou representa aqui o pronome nós, lembrando que a conjugação do verbo, ela dispensa o pronome. Em alguns casos haverá, né? Mas na maioria dos casos não haverá pronome. Apenas a conjugação já indica a pessoa, né, de que nós estamos falando. Li homem, nós soltamos, nós estamos soltando. Liete, liete, a terminação então te significa vós, né? Indica o pronome vós. Então, liete tem a raiz do verbo li, a vogal temática epsilon e a terminação aqui te, que indica vós. Vós soltais, vós estáis soltando, ou vocês soltam, vocês estão soltando, né? Numa tradução mais próxima da nossa realidade. Terceira pessoa do plural, então, liu-se. Liu-se, se ela precede uma palavra que começa com uma consoante, ou liu-sim, se ela precede uma palavra que começa com vogal, né? Isso aqui é por causa da fonética. Liu-si ou liu-sim. Nós temos, então, a vogal temática ômicron, seguida de UCI, que significa eles. Liuci, liucim, eles soltam ou eles estão soltando, né? Um exemplo aqui, então, com o verbo de domi, né? Nós temos aqui a raiz did, nós temos o tema, que é o ômicron, né? E a terminação ni, né? Nós temos o ômicron ou o ômega, né? Como vogal temática, né? E a terminação mi, de dome. Calma que nós vamos ver isso também mais adiante, certo? Mais aqui algumas palavras, né, para o nosso vocabulário e todas elas vão ser conjugadas da mesma forma, certo? Que é o verbo ago, que é guio, guiar, né? Eu guio, eu estou guiando. Acuo, acuo é ouvir, né? Eu ouço. Blepo, blepo, vejo. Gnosco, gnosco significa eu conheço, né? Conheço. Mais alguns verbos aqui. Grafo, grafo, que é eu escrevo. Didasco, didasco, ensino. Didome, que vimos, que é dou, né? E o verbo ser e estar, né? Eime, eime é eu sou. Eime ou este, ele é. Mais algumas palavras aqui, né? Palavras que nós já conhecemos, né? No português transliterado do grego. Aleluia, por exemplo, e a palavra amém. Amém. E doxa, doxa, que é glória. Fainei, fainei, resplandece. Foz, que significa luz, e escotia, escotia, que significa trevas, né? Mais algumas palavras aqui para o nosso vocabulário. Nós ficamos por aqui, então. Eu desejo a você um bom estudo, né? Desejo a você uma boa aula. Que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus.